Amém, gente? Vocês estão felizes? Acho que pode ser melhor. Vocês estão felizes? Isso aí. Motivo de muita alegria estar aqui com vocês hoje. Confesso que estou muito feliz. Antes de mais nada, quero agradecer aos pastores pela confiança. Muito obrigado pelo convite. Agradecer também ao pastor Alessandro, pastora Ana Paula de Paulo Afonso. Estou aqui, mas lá em Paulo Afonso está acontecendo uma conferência chamada Conferência Sertão, certo? Depois vocês podem acompanhar pelo Instagram. Tem sido um momento precioso. Nós cremos que o sertão ele vai florescer. O sertão não é aquilo que muitos olhos viram, que é algo seco e sem vida, mas na verdade o sertão nós já vemos com flores, nós já vemos verde. Se vocês creem nisso, aplaude o Senhor em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Abram sua Bíblia em João 15. João capítulo 15. João capítulo 15. E antes de vir para cá, essa palavra estava muito forte no meu coração. O Senhor já havia falado um pouco comigo sobre essa questão de olharmos muito para Ele apenas como um rei, apenas como alguém que é difícil chegar até Ele. O Senhor estava tocando em meu coração sobre isso, e eu não sabia que eu só conseguia vê-lo dessa forma. Em alguns momentos do Fenda, lá em Paulo Afonso, essa palavra ficou viva em meu coração. Enquanto eu vinha para cá, na verdade, enquanto eu ainda estava lá, quando eu recebi o convite, essa palavra saltou no meu coração. E eu acredito que o decorrer da noite, o Espírito Santo vai agir, amém? Vocês estão com expectativa no que Deus vai fazer hoje? João capítulo 15, verso 15, diz o seguinte: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui, mas nós oramos, Deus, e clamamos a Ti, que o Senhor venha com uma porção diferente, que o Senhor venha com um toque diferente nessa palavra, que, Deus, eu seja apenas um canal daquilo que o Senhor está fazendo, que nós, Pai, possamos, em nome de Jesus, contemplar a Tua presença, que nós possamos, Deus, assim como Isaías, olhar para o Senhor, e essa visão faça-nos que a gente venha se arrepender, faça que a gente venha se prostrar, faça que nós venhamos nos humilhar, mas não nos deixe essa noite, da mesma forma que nós chegamos aqui, Deus. Nós oramos para que hoje seja uma noite transformadora, nós oramos pelo Teu extraordinário, nós oramos por Sua presença, pela manifestação do Seu Espírito, recai aqui nesse lugar, assim como foi em Pentecostes, nós oramos essa noite, venha com o Seu vento impetuoso, venha com o Seu poder, venha com a Sua autoridade, venha com a Sua unção, venha, mas venha de toda forma, venha de forma violenta. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja cravada em nossos corações, que essa palavra, Deus, venha nos transformar, mas não naquilo que nós imaginamos, mas venha nos transformar naquilo que o Senhor já viu lá na frente, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? E esse tema, eu acho que vocês já ouviram muito falar sobre isso. Amigos do noivo. O tema dessa noite, acho que alguns viram, é Amigos do noivo. E provavelmente já ouviram muitas coisas sobre isso, eu já ouvi muito. Mas quando eu estava no momento sozinho com o Senhor, foi despertado isso em mim. E a pergunta que ficava é: qual é a diferença de um amigo e de um servo? O que realmente tem diferença em ser amigo do Senhor e eu ser um servo? Ser amigo de Jesus é relevante? Muda algo ser conhecido como amigo ou como um servo? Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas será que muda algo você ser chamado pelo Senhor de servo e você ser chamado pelo Senhor de amigo? Eu não sei vocês, mas lá onde a gente mora, a gente diferencia colega de amigo. Eu não sei aqui, mas alguns são colegas, são aqueles que a gente fala, dá um oi, bom dia, boa tarde, boa noite, somos educados e pronto. Mas existem aqueles que são nossos amigos.
aqueles que nós temos uma intimidade maior, aqueles que nós gostamos de estar por perto. Eu não sei se aqui é assim também, amém? Amém? O nível de relacionamento entre o filho e o povo foi elevado a um nível a mais. Jesus não só diz que nos chama de amigos, mas antes ele mesmo diz que não existe amor maior que dá a vida por seus amigos. Ei, quem nos chama de amigo foi aquele que morreu por nós. Quem nos chama de amigos, acho que você não entendeu, mas quem nos chama de amigos foi aquele que morreu por nós. Foi aquele que se sacrificou por nós. E foi o mesmo que disse assim, ó, não há amor maior do que aquele que se sacrifica pelos seus amigos. Ei, ele sacrificou por nós. E isso muda tudo. Esse sacrifício não foi apenas para nos colocar dentro de uma caixa. Mas esse sacrifício, ele tem algo primordial, que é a justificação, que é a salvação, que é a graça. Mas existem algumas coisas que são decorrentes a isso. É por conta do seu sacrifício que nós podemos olhar para ele e dizer assim, olá, meu amigo, boa noite, meu amigo, como é que você está? Eu não sei se você já tiver essa experiência, mas tem dias que você quer chegar no seu quarto, pegar uma cadeira, falar, Jesus, vem cá, vamos conversar. E você começa a ter esse momento com o Senhor totalmente diferente. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas muitas vezes eu me peguei nisso, que eu tentei forçar uma adoração, quis forçar um momento, e ele disse assim, calma, o lugar não é esse agora, vamos conversar como amigos. E isso movia meu coração, e isso fez com que eu olhasse para o Senhor de outra forma. Isso fez com que eu olhasse para o Senhor Jesus e orasse, e fizesse sentido as coisas. Não que Ele não seja rei, não que Ele não seja Senhor, Ele continua sendo, porque Ele não muda. Mas quando nós temos relacionamento com Ele, isso vira outra coisa. Entenda, os fariseus viam o Senhor, Deus, como um rei. Ele via como algo pesado. E por isso os sacrifícios eram muitos. Mas aqueles que começaram a caminhar por perto de Jesus, foram aqueles que ele olhou e disse assim, ei, vocês não são mais, não vou nos chamar mais de servo, vou chamar vocês de amigo. E sabe uma coisa? Ele fala isso naquele momento, e era no momento onde os discípulos ainda estavam sendo discipulados. Ele ainda estava caminhando, ele não tinha morrido ainda, ou seja, Pedro ainda era como era. Sabe, Judas ainda estava lá. Existiam muitas coisas no meio de Jesus. Mas, cara, existe algo perfeito e lindo. Aqueles que andam por perto são chamados de amigos. Eu não sei o quanto seu coração queima com essa palavra, mas ei, ele te chama de amigo, de amiga. Amém? Sermos chamados de amigos não é apenas por boniteza. Eu não sei se tem esse termo aqui, boniteza, já ouviram? Já, né? O sotaque é um pouco diferente. Ou para que a gente fique encantados. Mas existe algo poderoso em sermos chamados assim de amigos. E às vezes passamos por isso, por essa passagem, e não nos atentamos a esse ponto. Sabe, existe algo poderoso, senão Jesus não tinha falado. Ultimamente eu tenho lido a Bíblia com mais detalhe. E eu tenho reparado um pouco nessas pequenas falas de Jesus. Qual é a necessidade dele dizer isso? Qual é a necessidade dele chamar de amigos? Qual é a necessidade de olhar para aqueles homens e assim, eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Ei, ele não pediu que eles chamassem ele de amigo, ele mesmo chamou. E antes disso ele diz o quê? Maior amor não há do que naqueles que dão sua vida pelos seus amigos. Ei, mais uma vez eu vou dizer isso, Ele deu sua vida por nós, e isso fideliza a sua palavra, Ele fez isso como amigos, Ele olha para nós com essa ótica, Ele não deixa de ser Senhor, porque Ele nos chama de amigos, e nós vamos entender um pouco, daqui a pouco a gente entra na palavra, mas nós vamos entender a diferença que há, porque chegarmos diante de um chefe é uma coisa, chegar diante de alguém que é líder é outra.
Jesus não caminhava com eles de forma pesada, muito pelo contrário. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é o Senhor que nós seguimos. Esse é o Senhor Jesus que nosso coração queima. Eu não sei vocês, mas eu durmo esperando o outro dia, porque eu sei que eu vou poder chegar naquele lugar, que eu marquei o dia e a hora e encontrá-lo também. Meu coração fica cheio, porque eu digo, eu vou encontrar meu amigo naquele lugar específico. E o Senhor tem falado muito comigo nesse tempo do dia a dia. A gente tem falado um pouco lá no Relive lá de Paulo Afonso, sobre esse dia a dia, sobre aqueles momentos cansativos, que você acorda e faz a mesma coisa, e parece que é normal. Só que é exatamente esse momento que muda toda a nossa vida, e nós nem percebemos. Quando eu estava afastado do Evangelho, eu tinha saudade de uma coisa. Eu sempre senti saudade disso. Não era exatamente de estar na igreja. Não era exatamente estar com os meus amigos que eram da igreja. Eu tinha saudade de uma coisa. Acordar cedo, pegar a minha Bíblia, fechar a porta do meu quarto e conversar com Ele e ler Sua palavra. Porque o sentimento que eu tinha com o Senhor, mesmo quando eu me afastei, já era esse. Eu olhava para Ele e via meu amigo, e meu coração ficava satisfeito porque eu estava com Ele. Eu não sabia quantas horas eu estava lá. Eu não sabia por quanto tempo eu já estava lá. Eu só queria saber de uma coisa. Até que momento o Senhor vai ficar aqui? Até que momento a sua presença vai estar aqui? Porque enquanto ela estiver, eu vou ficar. Se ela sair, eu vou sair. Agora a gente entra na palavra. O que sentimos quando somos chamados de amigos? O que nós sentimos, o que há no nosso coração quando nós lemos isso? O que há em nosso coração quando nós lemos assim, que Jesus não nos chama mais de servo, mas sim de amigos? O que é que muda na nossa vida? O que é que muda quando a gente lê novamente a sua palavra, quando a gente ouve os pastores ministrando? Sabe o que é que muda na sua vida? Sermos amigos de Jesus está totalmente ligado à obediência. No sentido que se não o obedecermos, não temos parte nesse lugar de amigos, e foi muito bom que o Alas falou. Sabe, é muito diferente. Um servo, ele cumpre o que é mandado fazer. Um servo, ele vai lá e faz seu sacrifício, ele faz o que tem que fazer. Mas o amigo não. O amigo, ele obedece. O amigo, ele não quer saber o quanto ele vai entregar, mas ele quer saber o quanto ele vai obedecer. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão dessa obediência. O porquê ser amigos do noivo, sermos amigos de Jesus, nos leva para esse lugar de obediência. Primeiro ponto, Jesus eleva o nível dos discípulos. É de chamar a atenção o fato de ter sido o próprio Jesus quem elevou esse nível de relacionamento com os discípulos. Ninguém pediu para estar nesse lugar. Estavam satisfeitos com o que tinham. Vocês conseguem enxergar isso também até esse momento de João 15. Porque o Senhor Jesus, ele começa a falar logo no início do capítulo de algo totalmente diferente. Aparentemente diferente. Até esse momento, eu me colocando no lugar dele, estava tudo bem. Já estava tudo ótimo. Jesus já estava fazendo milagres. Eles já estavam vendo o sobrenatural. Eles já tinham largado as redes, sabe? Eles já tinham caminhado. Então, quando nós lemos a palavra, nós podemos ver isso. Que para eles já estava tudo bom, e eu não sei se isso acontece com vocês. Acontece comigo, eu não sei se acontece com vocês. Chega um momento da nossa vida com o Senhor, do nosso relacionamento com Ele, que nós olhamos e dizemos assim, já está legal. Vou continuar com isso aqui que está bom. Não, está muito bom esse lugar onde eu estou. Está muito bom essa forma que eu adoro, essa forma que eu me entrego, essa forma que eu obedeço, está tudo bem. E eu acredito que era esse momento que os discípulos estavam. Era nesse ambiente que eles estavam. Eles estavam num ambiente onde tudo estava tudo bem. Nossa, massa, Jesus é esse cara que foi prometido. Ele falou que vai ter que morrer, vai ter que ressuscitar. E ele é aquele que havia sido prometido lá atrás. E ele está fazendo, ele está mudando o caminho das nossas vidas. Ele tem feito grandes coisas. Então, para eles, é eles olhando assim, dizendo, está tudo bem.
Só que Jesus às vezes faz isso. Né? Ele pega e faz o que? Ele eleva o nível deles. É o Senhor Jesus que eleva o nível deles. Ele fala assim, olha, eu não chamo mais vocês de servos. Até aqui vocês olharam para mim como um Senhor, como alguém que vai mandar e vocês vão obedecer. A partir de agora, eu chamo vocês de meus amigos. Ei, amigos, vamos até ali. E aí nós entendemos um pouco quando ele chama alguns para caminhar com ele para um monte. Nós entendemos o porquê também. João começa a recostar a cabeça em seu peito. Isso é intimidade de quem é amigo. Nós entendemos também o porquê Pedro automaticamente corta a orelha daquele homem. Ele estava defendendo o seu amigo. Ei, é isso que amigos fazem. Eles se dão pelos outros. Eles se dão uns pelos outros. Foi isso que Jesus fez. E cada passo que ele dá, não é só um exemplo, mas é uma chamada para que nós façamos igual. Amém? Já não os chamo de escravos ou servos, dependendo da versão. Esse termo escravos vem do grego doulos. Vem do grego, que a palavra é doulos. Olha o que diz o significado dessa palavra. Escravo, servo, pessoa que é propriedade de outra. O escravo pode ser comprado, vendido, herdado ou liberto, e pode ser propriedade conjunta de 2 ou mais indivíduos. O termo também é usado de modo figurado para identificar uma relação em que algo exerce poder sobre alguém, como um escravo do pecado. Essa palavra doulos é exatamente o que está escrito nesse versículo. Sabe, ele está dizendo assim, olha, vocês não vão ser vendidos. Na verdade, vocês serão comprados. Ei, vocês não estarão mais debaixo da escravidão do pecado. Ei, eu vos coloco no lugar onde a graça está, onde eu estou, onde minha presença está, e não existe lugar melhor. Jesus, em todo momento, fala com seus discípulos sobre relacionamento. Algo que ele tem com o Pai. Assim, sempre aplicou aos discípulos como algo necessário, inerente àqueles que caminham com Jesus. Era muito necessário que Jesus falasse aquilo, sabe por quê? Porque essa questão de relacionamento, quando você caminha com o Senhor de forma pesada, não existe. Então, eu acredito que o Senhor Jesus, naquele momento, ele viu que eles estavam fazendo tudo o que ele pedia, que eles estavam caminhando no lugar onde ele pedia e mandava. Mas chega um momento que o Senhor fala assim, olha, beleza, está tudo bem até agora, mas eu quero chamar vocês de outra forma. Ei, Pedro, aqui eu estou parafraseando. Ei, Pedro, meu amigo, cara, a gente está falando de Pedro antes do Pentecostes, tá? Era aquele cara totalmente impossível. Nós estamos falando de um momento que o Senhor está com todos os discípulos. Todos. Porque Ele não chama amigos aqueles que merecem. Ele chama amigo todos aqueles que por quem Ele morreu. Ele chama de amigos todos aqueles que estão caminhando por perto dEle. Aqueles que estão junto a Ele. E o mesmo relacionamento que o Senhor Jesus tinha com o Pai, Ele imprime para os filhos, imprime para os seus discípulos. Esse relacionamento, ele é inerente àqueles que querem caminhar com o Senhor. Não vai ter como nós caminharmos com Jesus por muito tempo, só vendo como um Senhor e um Rei. Só vendo com Jesus como alguém que nós estamos aqui na igreja, Ele vai mandar algo, nós vamos ouvir e ao mesmo tempo vamos fazer. Não estou dizendo que isso não existe. Na verdade existe, mas olha a diferença. Quando você ouve a voz do Senhor e faz porque você é seu amigo. Quando você faz porque Ele é seu amigo. Existe uma diferença. Não é mais pesado. O fardo é leve, o jugo é suave. Ei, o fardo é leve, o jugo é suave daqueles que são chamados de amigos. Sabe quem vai chamar você de escravo? Sabe quem vai chamar você para um lugar pesado? É o inimigo da nossa alma. É aquele que quer nos tentar. Mas Jesus a todo momento fala, não vos chamo mais de servo,
mas sim de amigos. Não vos chamo mais de escravos, mas sim de amigos. Ei, Pedro, tu me amas? Amo. Um amor totalmente distante. Tu me amas? Amo. Um amor totalmente distante. Na terceira pergunta, ele entende o que o Senhor estava falando. E ele chora. E ele se retrai. Fala, Senhor, eu te amo. Então essa pergunta, ela jamais vai deixar de passar por nós. Entendam isso? Tem um pregador que fala que tudo aquilo que nos é ministrado, a gente é responsável por isso daí para frente. Então vocês agora estão responsáveis a sempre ouvir isso e corresponder. Sempre ouvir o Senhor dizendo assim, olha, você não é servo, você é meu amigo. E isso não é sobre serviço à igreja, isso é sobre relacionamento. O relacionamento com Jesus, ele nunca vai ser debaixo de um fardo pesado. O relacionamento com ele vai ser um jugo suave e um fardo leve. Isso não é sobre o que você faz aqui. Isso não é sobre o que você faz lá fora. Isso é sobre o que você faz quando você fecha a porta do seu quarto e está com ele. É nesse lugar. Porque Jesus aqui, ele não estava em cima de um púlpito. Ele estava sentado com eles. Ele estava uma roda conversando. E ele dizia assim, olha, vocês não são chamados mais de servos, mas eu vos chamo de amigos. Entenda, isso não é sobre o que você faz. De verdade, foi muito bom o que o Wallace falou. Isso é até difícil falar. Mas muitas vezes nós fazemos porque achamos que Deus está achando maravilhoso. Oh, que coisa linda você está fazendo. Olha quantas vezes você foi para a igreja servir, parabéns. Mas ele não está percebendo isso. Ele não está querendo saber disso. Sinceramente, isso é consequência da nossa vida com ele. O que você serve é valioso. Onde você serve é poderoso. É algo bom. Mas quando se diz entre você e o Senhor, o seu serviço é deixado de lado. Ele não olha para as mãos que fazem, mas ele olha para os corações dispostos. Ele não olha para as mãos que estão fazendo diligentemente. Ele olha para aqueles corações que estão queimando, clamando por uma só coisa. Vem, meu amado, venha, meu amigo. Eu te espero hoje, amanhã e sempre. É isso que o Senhor olha. E de verdade é isso que você tem que se preocupar. Sabe por quê? Quando você se preocupa realmente com o crucial, as demais coisas são acrescentadas. Tudo que se diz do reino são acrescentadas. Você servir, você receber uma autoridade diferente, não importa. Mas quando se diz entre você e o Senhor, é o seu coração. Sabe o que é? É os seus olhos diante dele, você falando, Senhor, os meus olhos estão assim dessa forma. Eu não quero os meus olhos assim. Porque como nós cantamos, os olhos dele são como pedras preciosas. É um lugar muito perfeito. Parece até paradoxo Jesus falar que não nos chama mais de escravos ou servos, sendo que Paulo fala em 1 Coríntios 7, 22. Abram aí, por favor. 1 Coríntios 7, 22. Veja o que Paulo fala. Amém? Diz o seguinte: e se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Não há um paradoxo. É simples. Antes de Cristo, éramos escravizados pelo pecado. Ao sermos comprados pelo sangue, passamos a não pertencer a nós mesmos, mas sim a Cristo. Ei, como nós cantamos também hoje, nós estamos presos a Ele. Nós estamos presos em suas cordas de amor. Ei! Nós não somos mais presos ao pecado, cara. O pecado, o poder que ele tinha sobre nós foi comprado, foi justificado e é isso.
Às vezes nós damos voz demais naquilo que nós falhamos, sabe? Parece que o que é mais forte dentro de nós é o pecado que a gente cometeu. Mas isso é contrário ao que a palavra diz, porque a palavra diz que o que está em nós é muito maior do que está lá fora. Ei, o que está em você é muito maior do que está lá fora. E isso não é serviço, mais uma vez, isso é presença, é a presença. Amém? Cara, nossa orelha está furada, como um sinal que desejamos estar presos às suas cordas de amor. Não queremos fugir da sua presença. Somos escravos ao estarmos presos a Ele. Não existe lugar melhor do que Ele. Ele é nossa habitação. Feche seus olhos por um momento. Ei, Ele não é um lugar difícil de estar. Ele é aquele a quem nós ansiamos. Ele é aquele que nosso coração queima. Se seu coração não queimou até hoje, vai sair daqui hoje incendiado por esse amor. Ei, você é chamado de amigo, você é chamado de amiga. Não ouça outra voz. Não olhe para outro lugar que não seja o Senhor. Não olhe para outro lugar que não seja o seu amor. Amém? Amém? Vocês continuam aí? Jesus olha para nós como amigos. Não só olha, mas nos chama de amigos. Mas o que faz isso relevante para nós? Essa pergunta ficou muito forte no meu coração. O que faz isso relevante? Qual é a diferença que surge dentro de nós? Beleza, ele não me chama mais de servo, de escravo. Ele não coloca o jugo pesado sobre nós, beleza. Mas o que isso muda? O que é que isso muda na nossa vida? E entendam, nós somos amigos do noivo. Nós não somos amigos do nosso serviço. Nosso serviço nós dedicamos a Ele, mas nós somos amigos dEle. E isso faz toda a diferença. Esse lugar faz toda a diferença. Ser chamado de amigo soa muito mais suave do que se chamar de escravo. E mais uma vez, não tem paradoxo. Não é algo diferente do que Paulo fala e que Jesus fala. Jesus olha para aqueles discípulos que estavam servindo a Ele, e com certeza Ele vê uma ponta daquele servo que baixa a sua cabeça e faz o que manda. E Ele diz assim, olha, não é esse lugar que eu quero vocês. Por isso, eu vou chamar vocês de amigos. Mais uma vez, nós não pedimos isso. Nós não temos força o suficiente para sermos amigos dEle. Ele já sabendo disso, Ele mesmo faz o que precisa ser feito. Eu vos chamo de amigos. Eu vos chamo de amigos. Foi Ele que falou. E se Ele falou, está falado. Não tem quem mude. Não tem o que transforme isso a algo diferente. Segundo ponto. Os mistérios são revelados aos amigos. Existem mistérios do Senhor que ainda por vezes não ouvimos e vemos porque estamos muito distantes. É necessário estarmos perto. Sabe, tem coisas que nós não vamos ouvir, eu não vou, você não vai, se nós estivermos distantes. Se nós estivermos longe, nós não vamos ouvir o que Ele tem. E deixa eu dizer uma coisa, volta àquilo que eu falei mais cedo. Às vezes nós estamos satisfeitos com aquilo que Ele nos deu. E não queremos saber de mistérios. Para que mistérios? Para que essas coisas diferentes? Para quê? Para que eu vou querer isso? Mas, cara, foi Ele que falou. E se Ele falou, tem alguma coisa que tem que mudar no nosso coração. Se o Senhor Jesus falou que existem mistérios, cara, se Jesus falou, olha o que diz no versículo, ainda no 15, na parte B. Pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Ei, o Senhor não conta segredos a escravos. Se você tiver nessa posição, você não vai ouvir o que Ele tem para dizer. Se coloque na posição que Ele chamou você de amigo. E a partir de então, você ouvirá o que Ele tem para falar. É necessário estar perto. Eu não sei se essa noite você chegou aqui distante do Senhor.
Eu não sei se essa noite você veio para cá e se sentindo longe dele, mas é tempo de chegar mais perto. É tempo de você estar mais perto daquele que realmente faz seu coração arder. Sabe, aquele que você acorda e durante o seu dia, você só escuta o nome dele. Você, durante o dia, só ouve uma coisa, que é o Senhor, eu sou o seu Senhor, Jesus, só vence seu coração. Sabe, chegue mais perto dele. Porque ele não vai ter como, entenda quando eu digo isso, não vai ter como, não é porque ele não pode, mas porque ele já fez o que precisava. Quem se achega somos nós. Se achegue à sala do trono. Quem tem que se chegar à sala do trono somos nós, porque ele já está lá. É nesse lugar de habitação, é nessa sala do trono onde fluem suas águas, onde as suas águas emanam. Bob Sorge diz em um livro dele, Segredos da Adoração, que essas águas que o Senhor derrama, nós em adoração devolvemos a Ele. E essa água é como um ciclo, Ele derrama sobre nós e nós entregamos a Ele, Ele derrama sobre nós e nós entregamos a Ele. Chega de viver esse tempo, onde nós estamos distantes demais, e por vezes até um vitimismo que nós temos dentro de nós. Ah, mas o Senhor não quer me ver. Ah, Jesus, acho que o Senhor não quer me ouvir. Oh, Jesus, acho que eu tenho pecado demais para o Senhor ouvir. Ah, Deus, meu dia foi tão normal. Cara, chega e fala. Cansei de chegar nos meus dias, meu tempo de devocional, meu tempo com Ele, e não tem uma palavra. Eu lia a palavra, lia a Bíblia, fazia o que estava planejado para fazer. A palavra não vinha forte em meu coração, eu ia orar, não saía uma palavra, aquela oração seca. E aí o dia passava, eu continuava em espírito de oração, e continuava assim. E chegou um momento que eu disse, cara, não está fazendo sentido, porque eu não estou sentindo mais. Só que aí algo foi despertado em mim. Algo foi despertado em mim. Existe algo poderoso naqueles que permanecem. Existe algo particular naqueles que permanecem. E permanecer é mesmo em tempo seco. Sabe? Permanecer é mesmo em tempo que você não ouve nada. É permanecer quando seus olhos estão secos. Chegam a rachar porque não tem lágrimas para molhar. Mas independente do que eu sinto, do que eu vejo, eu vou permanecer naquele a quem meu coração clama. Eu vou meditar na sua palavra, independente do que eu ouvir, o que eu ver. Sabe, eu tenho falado lá em Paulo Afonso que nós não somos como uma geração de Tomé, onde a gente tem que ficar vendo para fazer as coisas acontecer, a gente tem que ficar olhando para sentir a presença. Ei, pare de olhar e comece a permanecer. A permanência vai levar você a lugares altos. E sabe onde é que esse lugar mais alto é? Prostrado na presença dEle, é com lágrimas nos olhos, com paixão no coração e com fogo nos olhos. Ei! Nós precisamos ansiar esses mistérios, cara. Nós precisamos ansiar esses segredos. Eu não sei se você chegou aqui monótono, sabe aquele evangelho parado. Aquele evangelho que tanto faz como tanto fez. Não interfere em nada. Sabe, mas quando eu comecei a me atentar a isso, a saber que o Senhor tem mistérios, e Ele conta a seus amigos, cara, eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber dessas particularidades que o Senhor tem sobre o reino. Sabe, eu quero viver como um dia viveu João Batista. Sabe, eu quero viver como viveu o próprio Jesus. Em todo momento, querendo saber o que o Pai queria fazer. Em todo momento, querendo saber o que o Pai desejava para aquele tempo, para aquela estação. Amém? Existem tesouros que o Senhor irá nos entregar. Mas o Senhor não dará esses tesouros para um povo que não é chamado seu amigo. Entenda isso. Esses tesouros, eles são particulares. Aqueles que são os seus amigos. E tem um ponto, nessa questão de ser chamado de amigos, que muda um pouco aquele negócio que, ele me entregou e eu vou, beleza, eu já sou. Ele disse que eu sou, então eu sou e pronto. A gente vai chegar lá.
Mas existem tesouros para você e para mim. Existem coisas especiais para você e para mim. Coisas que somente você vai saber. Coisas que somente você vai sentir, ouvir e ver. Isso não precisa de um cargo, não precisa de sacrifícios, precisa de obediência. Obediência. Muitas vezes obediência não é fazer, é apenas calar e permanecer. Jesus fala para uns discípulos que estavam em desenvolvimento. Jesus estava treinando aqueles homens que iam dar início à igreja primitiva. Homens que lá na frente fizeram sinais miraculosos. Homens que lá na frente fizeram coisas que os olhos naturais não entendiam. Mas sabe por que um dia eles fizeram isso? Porque lá atrás, um estava recostado em seu peito, o outro estava sentado à sua mesa, o outro estava contestando, o outro estava andando sobre as águas. Ei, se você quer viver essa vida com o Senhor, chegue perto. Se precisa andar sobre as águas, ande sobre as águas, mas não fique parado. Não fique estagnado. Não foi para isso que o Senhor lhe chamou. O sacrifício e a vida que Ele deu por seus amigos não foi para que você se tornasse alguém monótono, parado. Amém? Olha o que diz Isaías 45, versículo 3. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Ei, o Senhor já havia dito, esses tesouros, Ele quer entregar para aqueles que Ele chama pelo nome. E sabe quem é que Ele chamou pelo nome? Os amigos. Amigos. Eu não sei vocês, mas eu anseio por esses tesouros. Anseio para ouvir suas confidências. Cara, quando eu li isso novamente, que o Senhor só fazia confidências àqueles que não eram escravos. E Ele nos chama de amigos. Isso me deixou louco. Que eu fiz, eu quero saber. Eu quero ouvir isso. Se Ele disse que tem confidências, cara, é algo que só escuta Ele e o Pai. Você está entendendo isso? Algo que só o Senhor e o seu Filho ouvem e conversam, e o Espírito, Ele quer dizer para nós. Sério que isso seria por merecimento? Sério que isso seria porque nós fazemos algo de bom, de verdade? Não. Mas deixa eu lhe dizer algo. Se você tem um coração disposto, se prepare para ouvir. Se você tem um coração queimando, se prepare para receber. Se prepare porque Ele vai falar. Agora, se você não ouve, se você não sente, se você não está entendendo, temos que rever um pouco. Temos que refletir onde é que nós estamos. Mais uma vez, não é o quanto você faz. Você pode passar 10 horas orando. O Senhor não vai responder se você não tiver com seu coração realmente queimando às 10 horas. Sabe, não é a quantidade. A gente tem que sair desse lugar, desse tempo onde parece que o nosso muito fazer muda tudo. Quanto mais alto nós gritarmos, aí as coisas acontecem, ou então o quão mais bonito nós cantarmos, ou então o quanto nós formos mais generosos, como Alas falou, algo vai acontecer. Se nós lermos o livro de Esdras, nós vamos ver que o favor do Senhor estava com aquele homem. Eu tenho dito isso em Paulo Afonso, eu não sei se vai fazer sentido para vocês, mas o favor do Senhor está aberto para nós. Sabe, aqueles que estão ouvindo a sua voz, isso é muito direcionado àqueles que estão realmente com o coração disposto. O favor dele está para aqueles que estão ouvindo. Quando o favor dele está sobre um povo, acontece o que aconteceu em Obed-Edom, com Obed-Edom. Acontece o que aconteceu no tempo de Esdras. Acontece o que aconteceu no tempo de Neemias. E acontece o que aconteceu em Atos 2. Acontece o que aconteceu, que foi prometido em Joel. Sabe, essa questão do favor do Senhor é muito específica. Se vocês forem ler Joel, a gente conhece aquela passagem onde fala que Ele derramará o seu Espírito sobre toda a carne e tal. Mas antes um pouco, no versículo 18, Ele fala o seguinte:
Então o Senhor teve compaixão do povo, e depois que ele teve essa compaixão, é que o Espírito foi derramado. Depois que o seu favor recaiu sobre um povo, aí sim as coisas começaram a acontecer. Sabe, eu não sei quantos de vocês têm orado pelo avivamento. Lá em Paulo Afonso nós temos falado muito, e essa conferência que está acontecendo também é algo que nós estamos profetizando, mas nós queremos ver isso acontecer, e nós não pararemos de clamar, até ver o céu descer, a realidade daquilo que ele prometeu em Joel, vir violentamente como foi em Pentecostes, como foi em Coríntios, como foi em Efésios, toda a sua palavra, nós queremos viver também. Tem alguém aqui que clama por isso? Que Jesus é esse, que deseja contar os seus segredos, os segredos que só Ele e o Pai sabem. Esse é o sentimento de amigos. Antes de sermos seus amigos, Ele já nos chamava assim. Como seu sacrifício apontou para uma herança, mesmo sem merecermos, Ele nos chama de amigos, mesmo antes de nós sermos dele. Você está entendendo isso? Sem nós merecermos sua graça, Ele foi lá e fez. Sem merecermos o chamado de amigo, Ele foi lá e fez. Você entende que em nenhum momento houve algo do homem que atraiu isso? Sempre foi porque Ele quis, porque existe compaixão naquele a quem nós amamos, e nós queremos ser parecidos com Ele. Nós queremos pisar em suas pisaduras. Nós queremos caminhar onde Ele caminhou. Nós temos que nos apropriar daquilo que Ele nos entregou. Ei, Ele nos entregou. Como existem pessoas que se martirizam por conta dos seus pecados e esquecem do que o sacrifício de Jesus fez. Assim existem aqueles que caminham, e isso durante muito tempo, diante de um Senhor, mas diante de um rei duro, sabe? Um Deus cruel. Devemos nos apropriar daquilo que Ele liberou. Ele nos chama de amigos. Nós temos que nos apegar a isso e não largar mais. Esse é o sentimento. O ponto é, Ele chamar é uma coisa, nos apropriarmos e vivermos dessa forma é outra. O capítulo 15 que nós lemos, logo no início, João está falando diretamente com seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com Ele, inclusive já estava preparando-os para a sua partida. Nós lemos esses versículos e ficamos encantados, mas precisamos lembrar, Jesus estava instruindo os que já estavam perto dele, os seus discípulos e aqueles que o ouviam. Porém, assim possibilitou a todos que ouvirem e lerem isso, que estejam na mesma posição de amigos. Ei, naquele momento, mais uma vez eu vou enfatizar isso, Jesus não estava numa sinagoga, Jesus não estava num campo aberto, falando com várias pessoas. Jesus estava falando com aqueles que caminhavam perto. E caminha perto quem quer, caminha perto quem deseja, caminha perto quem queima por isso, caminha perto quem anseia isso. Não vai ter como, não vai ter como ouvirmos dele a frase, meus amigos, vocês são os meus amigos, se nós estivermos a quilômetros de distância. Se a nossa vida se resume a fazer, fazer e fazer, eu não estou mandando você parar de fazer, mas se eu puder lhe dizer algo, você guardar algo essa noite, esteja mais perto. Você já está perto? Esteja mais perto. Esteja mais perto. E sinta o que realmente é a presença. E sinta o que é a presença. E sinta o que é o fluir do Espírito caminhando por seu corpo. Quando é nesse momento que os joelhos não se contêm, os corpos eles começam a estremecer, porque eles não suportam o peso dessa glória. E nós ansiamos pelo peso da glória,
Nós não queremos ficar em pé, eu não sei vocês, mas eu não quero ficar em pé diante da glória dEle. Eu não quero estar estático. Eu quero que essas águas sejam derramadas e eu saia inundado, molhado com as águas do seu trono. Precisamos nos apropriar do que Jesus fala. Ler e esquecer é o natural, sabe? É o que a gente faz. Mas precisamos ler esses versículos que nós lemos e cravá-los em nossos corações. Não podemos jamais esquecer. Somos amigos do noivo, amigos do Rei dos Reis e amigo do Senhor das nações. Nós somos amigos daquele que vai trazer o avivamento, aquele que é o avivamento. Ei, nós não estamos distantes, nós vamos participar porque somos amigos. Não é porque nós merecemos. Não há merecimento. Ele olha para Jó em certo momento e diz: servo bom e fiel. A Bíblia não fica contando as várias coisas que Jó fazia para o Senhor, os quantos sacrifícios que ele fazia. E só existe uma frase do Senhor: servo bom e fiel. Ele olha para Davi e diz assim: homem segundo o meu coração. Homem segundo o meu coração. Ele olha para seus discípulos e diz assim: meus amigos. Meus amigos. Ele eleva o nível. Ele nos pega pela mão, sabe? Que realmente nós não merecemos nada. Mas ele pega e diz assim: meus amigos. Meus amigos. Eu não caminho com servo, eu caminho com amigos. Jesus, ele não caminha com servo, ele caminha com amigos. Mais uma vez, eu não falo do servo que serve. Eu falo da questão do relacionamento. Nós somos amigos do noivo. E o todo dos amigos formam a noiva. E é isso que ele vem buscar. O nível de amigo é o nível de intimidade. 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 Terceiro ponto. Amigos do noivo. Ser amigo é estar na estatística daqueles que permanecem. Precisamos entender o que é permanecer. Quando Jesus chama aqueles homens específicos de amigos, nós temos que ler a Bíblia da forma que ela está. Aqui Jesus não estava vendo há séculos adiante. Entendam isso. Jesus estava conversando com seus discípulos. E ele diz assim: vocês são meus amigos. Eu não quero saber o que vocês já deixaram de fazer, o que vocês fazem. Vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Mas sabe o que ele estava dizendo? O que diz no início do capítulo 15. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Não é do lado apenas pegado na mão, mas é dentro de nós. Esse amigo que nós estamos falando, ele habita dentro de nós. É Ele que faz toda a diferença. É essa presença que nós estamos ansiando. É isso que nós queremos. João, no capítulo 15, versículo 1 e 2, diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. A videira é ele e os ramos somos nós. E desses ramos, cara, existem ramos enxertados na videira. Nós somos colocados num lugar que não era nosso. Nós fomos levados para um lugar que nós não merecíamos. Eu não sei o que isso faz no seu coração. Eu não sei qual é a chama que acende. Mas você não merecia. Mas você foi enxertado. Você foi enxertada na videira verdadeira. E você foi chamado de amigo. Eu não sei porque você ainda não deu glória a Deus. Mas vocês e nós somos amigos. Nós somos amigos do noivo. Amém? Quantas vezes já não paramos para atentar por medo, apenas ao não dar fruto ele corta nesses versículos.
Sabe, às vezes a gente lê esses versículos e pega nessa parte mais pesada, aquele que não dá fruto, corta. Mas Jesus nos convida para estarmos conectados totalmente a Ele. Não é tempo de estar fora. Ei, mais uma vez, se for para ser profeta, sou ouvido a você. Mas não é tempo de estar fora. É tempo de estar perto, totalmente conectado, ouvindo o que Ele tem para dizer. Pode ser que você morra sem um dia, me perdoa até falar assim, mas sem um dia fazer algo de renome para Ele. Pode ser que você não seja aquela pessoa que vai estar no pedestal, aquela pessoa onde os holofotes vão bater. Pode ser que você não seja essa pessoa, mas seja aquele, ou seja aquela, que o Senhor vai olhar e vai dizer assim: homem, mulher, segundo o meu coração, servo bom e serva boa e fiel. O que importa é o que nós somos para Ele e o que Ele é para nós. Aleluia. É isso que importa. Eu sei que os lugares altos que os homens colocam é interessante. E mais uma vez eu digo, não estou dizendo que todos não vão estar nesse lugar. Alguns estarão. Que bom. Mas tem um cara que quando eu conheci, infelizmente não conheci pessoalmente, mas eu fui estudar a história dele, é Gregório. Eu comecei a acompanhar muitas coisas dele. Quem me apresentou foi um amigo meu, Fael. E eu pude ver aquele homem, sabe, louco. Você escuta a pregação dele, esse cara é louco. Sabe, você não viu o Gregório num cartaz. Você não viu o Gregório numa carta estampada. Mas uma vez eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, amém? Vai acontecer com muitas pessoas e é necessário que aconteça, sim, para abrir vários caminhos. Mas ei, se você for a pessoa que Deus está querendo colocar no anonimato, mas você vai com aquilo que você carrega, transformar a vida de pessoas, permaneça. Sabe? Algo que Gregório sempre falava do seu legado, fogo, paixão e lágrimas. Muitas orações de Gregório era: oi, amigo. Em suas adorações ele dizia: bom dia, meu amigo. Não vou deixar que o sol apareça antes que eu o adore. Esse era o legado daquele homem. Eu não sei vocês, mas sabe por que o quarto e o lugar secreto é tão difícil estar muitas vezes? Porque ninguém está vendo. Ninguém está batendo no seu ombro, eu digo direto assim, Paulo Afonso. Ninguém está batendo no seu ombro e dizendo assim: parabéns porque você está indo aí. É por isso que é tão difícil estar quando nós não temos esse sentimento de amigo. Eu não sei o quanto tempo você tem gastado aos pés do Senhor. Eu não sei o quanto você já tentou e voltou. Mas algo que eu posso dizer para você é: vale a pena. Vale muito mais a pena ser chamado de amigo do que ser um sacerdote que ele nem está olhando. É muito mais importante ele olhar para você e ver um amigo, ver aquele e ter prazer na sua vida, do que ser alguém que tem nome, mas não adianta de nada. Jesus não está procurando o seu serviço. Sim, é capaz que ele lance tudo fora, sabe por quê? Até com os dons, ele fala que vai chegar um momento que não vai precisar mais. Os dons, que ele diz que é irrevogável, não vai precisar mais. Sabe por quê? Porque o que interessa para ele é o amor. É o amor. O amor de amigo. O amor é o que interessa para ele. É por isso que ele pergunta a Pedro 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Senão ele tinha perguntado para Pedro: quantas pessoas você curou hoje? Eu creio que muitas pessoas aqui vão curar várias pessoas, vão pregar para várias nações, vão fazer com que, através de sua boca, muitas pessoas se convertam. Isso vai acontecer, acreditem, tomem posse, mas o mais importante quando chegar diante do Senhor é ser chamado de amigo. As coroas são lançadas ao chão, as vestimentas de sacerdote é colocada de lado, e nós chegamos diante dele como ele nos vê, despidos. Jesus não vê os seus muitos status. Sabe, ele vê você despido diante dele. Ele vê o seu coração desnudo diante dele. Sabe aquelas coisas que você não fala para o Senhor? Ele sabe. Sabe qual é o maior prazer do Senhor?
É ouvir da sua boca: Senhor, eu fiz, eu sou, eu estou fazendo, e eu não quero. Eu não quero. Me tire tudo. Façamos como Davi. Pode tirar tudo de mim, mas não tire a sua presença. Tire tudo de mim. Tire todos os nomes que um dia eu recebi. Tire todos os status que um dia, as batidas no meu ombro que eu recebi. Mas não me deixe de chamar de amigo. Não me deixe de chamar de amigo. Não me deixe de ser chamado apenas de pastor, de pastora, de líder, de servo. Não quero. Eu quero ser chamado de amigo. Os outros podem me chamar do que eu faço, mas de ti, Senhor, eu quero ser chamado de amigo. Nada mais me satisfaz. Nada. A não ser ouvir aquela voz. Que logo cedo eu posso falar por mim. Que eu abdiquei meu sono todos os dias. Antes de tudo, eu quero estar com Ele. Sabe, meu dia é muito corrido. Eu não sei quanto de vocês tem um dia corrido. Mas depois que eu aprendi isso, tudo fez sentido. Minha pregação não mudou. Minha voz não ficou melhor. Meu serviço até aumentou porque eu me dediquei mais, mas sabe o que satisfaz a minha alma? Sabe o que faz meu coração arder e aquela lágrima quente logo no primeiro momento da manhã descer? Falar: bom dia, meu amigo. Bom dia. E sabe o que é mais poderoso? Eu sei que Ele me chamou de amigo também. Então não preciso escutar outra vez. Não vos chamo mais de servo, mas sim de amigo. Nós somos amigos do noivo. O noivo que virá com suas orlas, enchendo o templo. Aquele que nós ansiamos que entre na casa. Sabe, o avivamento nada mais é que a presença inteira dEle. É a presença palpável. Aí nós veremos o extraordinário. Amém? Vocês continuam aqui? Eu tenho quanto tempo ainda? Serve para Paulo a força. Porque botaram um tempo lá e botaram embaixo. Eu tentava desligar, mas não conseguia, botar lá em cima. Não tem mais como. Mas é isso, cara. Essa questão de amigo, ela é muito mais do que o superficial. Ela é muito mais do que apenas nos colocar num lugar confortável. Na verdade, não é um lugar confortável. Eu não fico confortável. Ah, coisa boa, Jesus. Sou seu amigo. Porque eu olho para mim. Eu me vejo. E aí eu disse: cara, se não for a sua graça, essa chamada não me serve. Sabe, lembra de quando Jesus ele fez um discurso muito duro. E uma multidão começa a ir embora. E Jesus questiona os seus discípulos se eles também não querem ir, em João 6. Vocês lembram disso? Amém? E também lembra daquela fala marcante de Pedro. Aquilo que nós falamos tão veemente, de forma tão eficiente, tão, sabe, com a boca cheia. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. E sabe por que Pedro fala isso? Porque ele não via Jesus como um qualquer, nem apenas um grande profeta. Pedro via Jesus como seu amigo. Sabe por quê? Isso mudou tudo. Quando Jesus estava pregando algo, realmente uma palavra que foi dura, para aqueles que não entendiam muito, o povo começa a ir embora, e Jesus gosta dessas coisas. Ele olha para os discípulos e diz assim: vocês não vão também não? Vai, está tudo bem. E aí levanta um e diz assim: Senhor, para quem iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe por que Pedro fez isso? Pedro não via Jesus como um profeta apenas. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas ele não via Jesus apenas como um grande profeta, como alguém muito importante. Ele via Jesus como amigo. Mas por que será que Pedro via Jesus como amigo? E aqui está o centro de tudo. Jesus sentava à mesa com eles.
gastava tempo com os seus. Jesus não caminhava com súditos, mas com amigos. Pedro permaneceu não por uma causa, mas por conta de alguém. Estamos aqui porque estamos permanecendo em alguém, vamos lá. Ei, nós estamos aqui até agora, quase 10 horas da noite, não é por uma causa, é por alguém. O avivamento não é uma causa, ele é alguém e nós queremos ele. Ei. Isso é precioso, cara. Sabe o que é diferente de Jesus quando ele nos chama de amigos? É porque ele nos pega pela mão e diz assim: senta aqui nessa mesa, vamos conversar. Porque a mesa, ela cura. Acho que vocês já ouviram aquele louvor de Tamires Garcia, a tua mesa cura. Era isso que Jesus fazia. Sabe por que os discípulos não contestaram Jesus, pastor? Sabe por que os discípulos não contestaram Jesus quando ele diz assim: vocês são meus amigos? Sabe por quê? Porque eles já viam isso. Eles conviviam diariamente com isso. Jesus chamava eles para comer junto com ele. E ouvia alguns dizer assim: ei, você se senta com esse povo, com escarnecedores, você está louco? E os discípulos ouviam isso. Mas Jesus olha para eles e diz assim: vocês não são servos, vocês são amigos. E eu me assento à mesa com amigos. E outra coisa, existe uma mesa enorme, um banquete, que vai ajuntar todos os amigos num só lugar, num só momento, com uma só pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito. Existe um banquete. E esse banquete acontecerá quando tudo isso passar. Existe um lugar onde não tem choro, onde não tem dor. E não existe essas coisas porque a presença dele habita lá. E onde a presença dele habita, nada disso existe. Eu não sei vocês, mas eu acredito, estudei e venho estudando sobre isso. Mas todas as vezes que um avivamento chegava, uma das coisas era que essas questões... Eu estudei e li algo sobre um avivamento que aconteceu, esqueci o nome do lugar. Mas disse que a polícia passou quase 10 anos sem trabalhar. 10 anos, é muito tempo. A polícia não tinha o que fazer. Vou fazer o quê? Pode ser que esses caras nem tenham se convertido, nem tenham ido para a igreja. Mas sabe, é isso que a presença faz. Ela coloca tudo no lugar. É isso que o amigo faz. Ele reconstrói muros. Ele reconstrói templos destruídos. Ele coloca tudo no lugar. Não estamos aqui por uma causa, amém? Não estamos aqui porque é bom o Relive ter uma causa extraordinária. E tem, sabe? Entendam isso. Não é que não tem. Não é que a CN não tenha. Não é aquilo que nós estamos planejando diante do Senhor. Como dizem Provérbios, nós temos que fazer os projetos e os planos. Mas quem guia os passos é o Senhor. Provérbios 16. Não é sobre isso, mas quando o nosso coração estiver apenas na causa, nós não veremos o que vai acontecer, mas quando nós estivermos com o coração naquele que vai trazer e aquele que é, tudo vai mudar. Tiremos nossos corações daquilo que nós podemos fazer e coloquemos no nosso coração naquele que realmente pode fazer, aquele que a força do braço não cessa, aquele que reclina o seu ouvido para ouvir. Ele é o mesmo. Esses dias eu falei lá, Deus é o mesmo. Sabe quando a Bíblia diz que Ele reclina os seus ouvidos para ouvir? Ele é o mesmo. Não estou falando para vocês pararem de jejuar. Na verdade, eu chamo vocês de jejuar ainda mais. Aí eu estava conversando com o pastor Vini, a pastora Thay, ontem. E o pastor Vini já tinha me falado que ele ia tirar coisas da vida dele, que enquanto não acontecesse aquilo que estão clamando, ele não veria novamente. Cara, nós temos que ter esse coração, sabe? Um povo que deixa para trás qualquer coisa para ter uma só. E isso é tudo. Um povo que larga tudo, sejam redes, sejam momentos, sejam coisas, para buscarem uma só coisa. E essa coisa é o Senhor. Essa coisa é o Senhor, nós temos que ter esse coração.
de amigos. Tem uma mesa aqui essa noite. E Jesus está sentado diante dela, nos dizendo: não os chamo mais de servos, mas sim de amigos. Ei, existe uma mesa aqui essa noite. E o Senhor Jesus está sentado nela, diante dela. E o que sai da sua boca é isso que ele disse em João 15: não os chamo de escravo, de servo, mas sim de amigos e amigas. Eu sou aquele que vocês buscam. Não temos força suficiente para ser amigo dele, por vontade própria, sabe? Foi ele que escolheu, foi ele, não fomos nós. A nossa dedicação é pouquíssima diante daquilo que nós podemos ser, cara. Se dependesse daquilo que nós queremos fazer de verdade, estaria estagnado, estaremos parados no mesmo lugar. Mas foi ele que decidiu isso. Foi ele que decidiu morrer por aqueles que o pecado estava determinado junto com a ira. Foi ele que decidiu tomar do cálice. Ninguém de nós chegou assim e disse: Jesus, toma esse cálice por nós. Não! Foi feita a vontade do Pai. E essa vontade recaiu sobre Jesus. E o cálice de uma ira. E essa ira recai sobre um homem que não merecia. E sabe o que ele fala? Não há amor maior do que esse, daqueles que dão a vida por seus amigos. Cara, Jesus passou pelo que passou. E aqui não existe aquele Jesus: oh meu Deus, Jesus. Certa vez eu ouvi uma pregação assim. A mulher começou a ter uma pena de Jesus. E meu Deus, por que fizeste isso com Jesus? Coitadinho, bichinho. Não merecia isso, olha, coitado. Mas era necessário que recaísse sobre ele. Jesus, em nenhum momento desde que ele pisou na terra, ele foi vitimista. Ele disse assim: ah, mas é porque o Pai está querendo fazer isso. Não, eu vim fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é esta. Eu vim fazer a vontade do Pai, e eu obedeço. Ele não via o Pai como um rei que coloca algo pesado. Ele sentiu na sua pele, como homem, o peso do pecado. Sabe por quê? Para aliviar os amigos. Não merecíamos, nem merecemos, nem ser chamado de amigo, nem de ser dado a nós algum dom. Sabe, se você tem algum dom hoje, agradeça e exerça, pratique. Está na hora de nós buscarmos esses mistérios, os melhores dons. Sabe, se você não profetiza, busque o dom de profecia. Se você não fala em línguas, busque o dom de falar em línguas. Se você não tem discernimento de espírito, busque o discernimento de espírito. Se você não tem, busque. Está acessível. O desejo de ter intimidade nunca partiu do nosso querer. Foi Ele que ofereceu isto. Ele decidiu habitar dentro de nós. Olha o que diz o versículo 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos enviou para produzir esses frutos. E sabe o que é interessante? Aqueles que são amigos, são aqueles que obedecem, são aqueles que se mantêm na posição que o Senhor deseja. Olha o que diz o versículo 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Permaneçamos nele. Vamos permanecer no lugar onde ele está. Com isso eu vou chegando no final. Mas
Isso de sermos amigos, o noivo, vai muito além de querer deixar você encantado e encantada. Isso é para que você saia da monotonia. É para que você saia desse lugar pesado. Fique em pé em nome de Jesus.